bem-vindos a mais uma edição do especial Túnel do Tempo, comigo mesmo, só que lá no passado, em que eu apresento para vocês outras lives do Tarô em Foco, né, com temas que eu considero pertinentes e importantes na tua estrada rumo ao jogo de tarô com segurança, com excelência, né? Hoje é quarta-feira, o dia que essa live está sendo postada, e às 17 horas ela vai ao ar, mas hoje, você sabe, se você me acompanha, você já entendeu que toda quarta-feira é dia que a gente fala de baralho cigano. Então hoje não poderia ser diferente. Então, já que quarta-feira é sim um dia dedicado ao baralho cigano, eu quero hoje que você assista essa live de 2019 e que eu falo para você sobre uma comparação entre esses dois oráculos, né? Eu já fiz algumas lives em que eu falo que jogar baralho cigano não é assim tão fácil como o pessoal acha, que é um baralho mais fácil só porque tem menos cartas. Então, essa é uma live que eu mostro para vocês a importância de cada oráculo e uma análise de fato, né, comparando uma carta com a outra. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Seja você um estudante de tarô, seja você um estudante somente de baralho cigano, ou se você estuda os dois. Por isso, eu desejo que você aproveite essa live de volta no túnel do tempo para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô e de baralho cigano também. Aproveitem! Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Weiner e mais uma noite de Tarô em Foco. E o objetivo dessa noite, sejam muito bem-vindos, pessoal aí que estava me esperando para a nossa live de hoje. O objetivo dessa noite é a gente falar sobre o mundo tarológico, a nossa profissão e o pessoal que me segue aqui na Hora do Tarô, para que a gente entenda mais o nosso ofício, que a gente tenha de fato uma comunidade em que a gente troca ideia, que a gente fala sobre esse universo que é o atendimento com o tarô, a prática, a nossa busca de conhecimento. Meu nome é Weiner, eu jogo tarô desde criança, eu tenho dos 9 até agora os 34, já mais de 20 anos de estrada jogando cartas. Faço isso com todo o amor do mundo, aprendo, estudo até hoje, todos os dias sobre tarô. E vivo a arte de jogar cartas por onde eu vou. É assim que a gente constrói a nossa formação, é assim que a gente constrói com os nossos professores, com os nossos atendimentos, com os clientes, com os alunos. Tudo isso forma o nosso manancial de referências para na hora de ler uma carta, passar a melhor informação para o nosso consulente. Então, o objetivo dessa live é exatamente o Tarô em Foco, ou seja, o nosso universo tarológico. Então sejam muito bem-vindos para a nossa noite de bate-papo sobre um assunto que para mim é muito legal. Quero dar boas-vindas a todo mundo que estiver participando. A galera que tiver uma pergunta, obrigada, Amadeu, também pela tua presença, mais um dia. E Amadeu vai fazer a mediação da nossa live, então se você tiver alguma pergunta, Amadeu vai me levantar a mão aqui e eu dou uma paradinha pra gente responder essa tua dúvida, tá bom? A gente vai interagindo. Emerson, ele já fez uma pergunta aqui. Perguntou se o Weiner tem baralho cigano à venda. Por enquanto a gente não tá no estoque de baralho cigano. A gente tem só o tarô de Waite, né? Isso. Mas é uma coisa que a gente tá estudando para ver um pouco mais pra frente da gente ter também o estoque de baralho cigano, viu? Pode deixar, uma boa dica, viu? A gente vai pensar na possibilidade, porque assim, já é uma coisa que tem aparecido, essa demanda. Os nossos estoques de weight, assim, vão também rapidinho. E a minha ideia é também ter outros tipos de oráculo. É por isso que eu tô até falando sobre isso hoje, viu, querido? Mas assim, já jogaram baralho cigano? Já viram? Conhecem? É muito famoso, né? A gente que gosta de estudar tarô, a gente geralmente pergunta assim, ouve a pergunta do consulente, né? Ou dos amigos. Você joga também o baralho cigano? Ou às vezes alguém diz assim pra você, você pergunta, né? Você já jogou tarô? E a pessoa diz assim, já uma vez eu já joguei. A pessoa jogava baralho cigano. Então, o baralho cigano, ele acaba sendo também muito, muito importante na nossa jornada como cartomante, entendeu? Então, eu acho também que é legal a gente pensar e trazer um. A minha busca, na verdade, é por uma boa edição, uma boa impressão. Por isso que demora um pouquinho pra gente decidir pelo qual que a gente vai trazer. Mas eu quero trazer isso sim pro nosso site também. Galera, www.weinerlira.com, tem uma loja virtual lá. No nosso site tem poções que eu desenvolvo,
Tem o tarô de Waite com preços bem legais também, com uma boa edição, uma boa impressão. E que você também pode ter. Hoje em dia eu sei que tem N opções de Waite, mas eles estão cada dia mais assim, caros. E então assim, essa tem um papel legal, um custo-benefício bom, tá? Essa edição do Waite que a gente vende no site. E a outra coisa são as nossas poções. Por exemplo, essa daqui é uma poção que eu crio inclusive com arcanos de tarô, né? O pessoal que me pergunta, como é que você faz? Eu não tenho essa relação de isso é aquilo e portanto eu vou colocar aqui. Não, essa é uma poção que eu desenvolvo para relacionamentos, para o amor. Então, né, a tua relação com o teu parceiro, a tua relação com teus familiares, etc. Então, essa é uma poção de amor. A nossa relação com o outro precisa ser uma relação de amor. Então, eu construo essa poção também com arcanos. E isso faz a poção ser, de fato, construída magicamente, construída com o olhar tarológico, sabe? Então, tudo isso também tem no nosso site. Então, o pessoal está perguntando aí sobre o baralho cigano, mas também tem outras opções. Além de pulseiras de cristais, pedras, tem muita coisa legal. E a ideia é trazer, de fato, mais produtos, coisa legal, pra gente também prestigiar pro nosso mundo esotérico, tá bom? Certo? Certo. Então, tem mais alguma dúvida por enquanto? Só uma mensagem aqui do Tarot Torsec, que ela não mandou com nome, mas é uma taróloga também. Falou que tem essa coincidência com você, que ela começou a ler com 8 anos também, bem jovem. Que legal, a gente também tá na estrada desde cedo, né? Isso aí a gente não teve muito tempo nem pra brincar, né? Já chega cumprindo já a tarefa, é isso. Então tamo junto, viu? Muito bom saber também da tua história. Bem, baralho cigano, que é o que eu tenho pra falar hoje. Gente, vocês já sabem que o ponto dessa nossa live é a gente trocar ideia sobre a nossa vida profissional, a nossa experiência como tarólogos, tá? Que eu acho que isso ainda carece no nosso mundo hoje. O que a gente tem no mercado? Cursos de tarô, a gente tem livros que explicam os arcanos, a gente tem pessoas que trabalham em site, beleza, mas quem é que tá falando sobre o atendimento? Às vezes a gente faz um curso, aprende tem 20 livros em casa, todos eles vão falar sobre os arcanos e não tem nenhum que fale como você atender. Não tem nenhum que fale assim, como vai ser a tua prática, como você vai viver a tua vida como um profissional de tarô e como melhorá-la, né? Então o objetivo do Tarô em Foco é a gente falar da nossa prática, tá? Aí, muito bem, você é um tarólogo, e tá começando a divulgar o teu trabalho e as pessoas vão dizer o seguinte: você atende, você lê cartas? Atendo, leio cartas. E você faz o quê? Baralho cigano? Aí você, né? Você estudou tarô, tá ótimo no tarô, e vem alguém pergunta se tu atende com baralho cigano. Porra. Você precisa saber todos os oráculos do mundo para ser um bom tarólogo? Não, você precisa saber do tarô, ponto. Então, não se intimide por esse tipo de coisa. Você pode dizer, não, eu não jogo baralho cigano, eu jogo tarô. A próxima pergunta, qual será? Vocês adivinham? E qual a diferença? As pessoas perguntam, mas qual a diferença? Você sabe? Importante a gente olhar isso. Qual a diferença do baralho cigano para o tarô? Ou outro baralho? Isso é importante. A gente tem que ter essa pergunta, a gente tem que ter essa resposta na ponta da língua, porque ela é muito comum, né? Vamos lá, baralho cigano começa um baralho. Tarô é também um baralho, se a gente olhar, ele é feito de cartas, mas ele não tem estrutura de baralho, ele é tarô, é um sistema próprio, tarô. E o tarô, ele tem arcanos maiores, arcanos menores, 22 maiores, 56 menores, sendo os menores divididos em naipes, numerados de A a 10, e 4 arcanos da corte, tá? Cavaleiro, pajem ou princesa, a rainha e o rei. Então isso é um sistema tarô formado por 78 cartas. E os baralhos? Os baralhos podem ter vários números, entendeu? O baralho cigano e os derivados dele, ou como também é chamado Lenormand, ou Le Petit Lenormand, ele é formado por 36 cartas, numeradas de 1 a 36, evidente, e algumas delas, vamos pegar essa carta aqui dos lírios. E eles têm, algumas delas têm aqui na versão da cartinha superior, tem um baralho, uma carta de baralho, ou algumas você vai encontrar um poema, tá? Já tenho várias edições do baralho cigano
E também falo, como um bom sagitariano, adoro estudar idiomas. O que eu já notei na versão em inglês, em francês, também tem em alemão, são poemas, tá? Aleatórios. Isso não é consenso. Então, cada edição vai ter o seu poeminha, porque na verdade a ideia desse poema é rimar, tá? Às vezes tem alguma relação ou outra com a carta, mas não necessariamente. Às vezes são poemas mesmo, né? Provérbios, etc. Que muda pro inglês, muda pro francês, mas eles rimam. Esse é o ponto em comum, eles rimam. O texto é bem diferente. Quando você comprar um baralho cigano ou um Lenormand que tem a carta, aí você observa se o teu tem a cartinha aqui em cima, né, por exemplo. Aqui a do urso, tá vendo? Tem uma carta de baralho em cima. Ou se ele tem um poema, tá? Os dois funcionam. Hoje em dia, a galera não lê mais tanto o baralho cigano considerando essa carta de cima, tá? As pessoas já leem a carta. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui a casa, número 4, a casa, e não o rei de copas, tá? Que tá aqui representado. Porque se na versão que você tá jogando não tem a cartinha, você acaba não precisando. Então você vai ler como a casa, ponto, tá? Então, essa é a principal, são as principais características do Lenormand, né? Então, são 36 cartas numeradas, com uma cartinha ou um poema associado a essa carta, e 36 figuras. Então, por exemplo, eu tenho aqui caminhos, o cachorro, a lua. Outra coisa, elas não mudam, tá? Então, assim, o 31 sempre será um sol, tá? E a cartinha também. O poema é que vai mudar. Então, 31 é sempre o sol, tá? O buquê, o trevo. Não vou passar por todas, mas assim, a gente tem, né, o navio, jardim, montanha, criança. Então, ele tem... Por exemplo, vejamos, o tarô é assim, a estrela. Não, vamos pegar o sol, que já tá aqui. O arcano do sol no tarô é um arcano que muda dependendo do tarô. Tem um sol, tem crianças, ou só uma criança num cavalo, como é o caso do Eight, né? Então tudo aquilo é um universo simbólico relacionado ao arcano 19. A carta 31 não é um arcano, ela é uma carta. A verdade, assim, arcano é mistério, carta é uma carta. Tá, uma carta. Então, o sol no baralho cigano, ele é sempre um sol. Então, tem edição que tem um sol sorrindo, tem edição que tem um sol fotografia, o pôr do sol, tem edição que tem o nascer do sol, tem edição que é só um desenho sol. Então, assim, isso não importa, dependendo da edição que você estiver usando, vai ser evidentemente um sol. Agora, no tarô, você terá um elemento simbólico diferente. Por exemplo, então, o sol do Marcelo é diferente do sol do Todd, que é diferente do sol de Waite, e que é diferente do sol dos gatos, do tarô dos gatos, que é diferente do sol do baralho, do tarô do Game of Thrones, tá? Então, tem diferença. Só que para o tarô, isso influencia. Para a carta, você lê aquele mundo simbólico que a pessoa trouxe. Para o baralho cigano não influencia, é um sol, só mudou a forma como o cara representou, tá? Então não muda o significado. No tarô sim, no Lenormand não. Perguntas? Tem uma pergunta aqui do Emerson. Eu não entendi muito bem, mas é porque eu acho que eu sou um pouco leigo ainda. Mas a pergunta é a seguinte: o que é mais importante no mundo dos oráculos? Orientar o outro. O oráculo em si, a forma dele, fica a teu critério. Tem gente que vai pela borra do chá, tem gente que vai pelo Lenormand, tem gente que vai pelo tarô, pela astrologia. O importante é ele ser funcional, ele atender o que a pessoa que está te procurando precisa. Ponto. Outra pergunta Tem duas perguntas aqui. Uma... Quinta idade aqui, não mandou o nome, mas a pergunta é a seguinte: quer saber se o significado é o mesmo? Por exemplo, o sol. Não é. Do tarô e o Lenormand, né? Não é. Então, por exemplo, vou pegar uma carta igual e uma carta parecida, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma carta o sol no tarô. Vitalidade, energia, brilho. No baralho cigano, eu tenho a figura sol. Então, eu também tenho vitalidade, brilho, energia. Mas a carta de tarô sol, ela funciona assim. É a glória. Então, vamos pegar o tarô de Waite.
O tarô de Waite, vou até pedir que o Amadeu pegue aqui o tarô pra gente poder fazer essa diferença. O sol, vamos pegar assim os dois sóis? Legal vocês perguntarem. O sol do baralho cigano, ele fala necessariamente de brilho, tá? De energia, de vitalidade, de bons ventos. Agora, vamos comparar. 31, o sol, as de ouros. Existe no tarô um as de ouros. Então já começa aí que existem duas cartas para essa daqui no tarô. O as de ouros. E aqui o sol é brilho, vitalidade, energia. Ponto. No tarô de Waite, eu tenho um sol... Eu tenho uma criança, um cavalo, eu tenho uma muretinha, o girassol, entendeu? Então, tudo isso também tem significado, tá? É importante a gente ver, por exemplo, vamos pensar o seguinte, que o Sol é o fecundador de Gaia, né, do planeta. Então, ele traz essas flores cheias de sementes, porque ele fecunda, tá? E o Sol, né, na Jornada do Louco, a criança está renascendo, ou seja, o louco está tomando nova forma, uma nova vida, uma nova encarnação, tá? Isso aqui é a visão do Waite e da Pamela para esta carta, tá? E nós temos, evidente, o as de ouros, tá? Que se você for procurar, pensar, investigar mais profundo, nós temos um as de ouros, que é uma moeda, né? Uma moeda. E aqui a gente, pensa numa moeda dourada, não deixa de ser um pequeno sol. Então, se a gente for olhar o mundo simbólico, uma pequena moeda é um sol mínimo, né? Pequeno, brilhante. Então, só para você entender, aqui eu consigo entender só o sol. Aqui, dependendo do tarô que eu estou usando, eu tenho um mundo de simbolismos, um mundo de significados, tá? E aí é infinito. Por isso que é um arcano. O arcano de tarô, ele tem muitos símbolos. Todos os símbolos estão falando. No Lenormand, um símbolo somente, o sol. Acabou-se. Entendeu? Por exemplo, a carta Morte, 13 do tarô, é uma carta que fala de um monte de coisas relacionadas à morte. O caixão, no Lenormand, no Petit Lenormand, que é esse aqui, é o baralho cigano, é a carta 8, é o fim. Ponto, é o fim. A morte, dependendo do que você está jogando, ela tem, do tarô, né, tem trocentos significados. Trocentos símbolos que falam desse mesmo assunto. O caixão é só o fim, é um caixão. Entendeu? Uma pergunta aqui de Caio Zayed. Ah, o Amadeu já tava nessa live também. Nas primeiras, o Amadeu deixava tudo preparado e ia embora porque ele tinha aula. Aí, depois dessa época, ele já tava comigo 100%, assim, nas nossas lives. Porque eu falei pra ele que era difícil a gente fazer a transmissão só comigo, só eu tentando mexer, porque às vezes dava problema no celular. E aí eu não tinha como acudir, então aí eu falei, Amadeu, vamos fazer junto. Aí ele se programou, mudou algumas coisas do horário dele, eu também, e aí foi quando a gente começou a fazer a live juntos. E deu super certo. Ele perguntou o seguinte, no baralho cigano se considera carta invertida? Bem, primeiro assim, eu particularmente eu não jogo com carta invertida nem no tarô, tá? Eu tenho a posição negativa e aí eu vou ler o que equivale à carta invertida. Por exemplo, brilho, vitalidade... Eu falando de carta invertida, tem uma live sobre isso, gente. A gente já fez um Vai Lira Responde sobre isso, depois a gente vai publicar. Falta de ânimo, falta de vitalidade... dia obscuro, sei lá, um dia ensolarado, um dia nublado, entendeu? É meio que isso. No Lenormand, vamos pegar aqui, cobra, que é bem legal. Cobra, no sentido equivalente ao invertido, vamos pensar que é o contrário da carta. Eu acredito que sim, que dá pra ler assim, e perfeito. Porque eu leio Lenormand vendo negativo, então é equivalente, sabe? Como é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Então, assim, só pra você entender que essa pergunta, ela é muito pertinente, é um desafio ainda para o meio da cartomancia, as pessoas ainda têm muita resistência a ver a carta de Lenormand como reverso, né? Mas eu acho possível. Tenta, sugiro a você que você pegue o Lenormand e leia ele com também as reversas. Aí como é que você vai fazer? Então, por exemplo, peguei aqui a cobra, a serpente.
A serpente, ela fala tradicionalmente no Lenormand, as pessoas associam a traições, a veneno, as pessoas perigosas, mulheres perigosas, as amantes, né? No negativo, ela já é uma carta negativa. Quando a gente pensa na reversa, né? Vamos pensar o seguinte, uma cobra que não morde, uma cobra que não tem veneno, sabe? É só tem cara de cobra, mas ela não é perigosa coisa nenhuma, entendeu? Ou uma pessoa que não é venenosa também. Vamos pensar o seguinte, ela só é chata, ela só aparenta ser. Gente, olha, diga se a pessoa não é louca, né? Isso, falando da reversa aplicada no Lenormand. Né, não deixa de ser uma leitura e por isso que eu começo a falar já uma cobra que não morde, né? Cobra que não morde, gente, sabe o nome disso? Cobra sem cabeça, né? Vocês já viram isso? Tem essa coisa da cobra sem cabeça. É cobra, pelo menos lá em Manaus a gente tinha isso. Cobra sem cabeça, né? São aquelas cobras que não eram venenosas, elas não eram peçonhentas. Então a gente sabe, é sem cabeça. Tem meio que isso. Mas é antigo, né? Né, o negativo de uma cobra, né? É aquilo que você chega perto, aí aparece ameaçador, mas não é cobra. Quando você vê, é um galho. Entendeu? Então é possível sim. Super recomendo, inclusive, a prática disso. Quando eu dou aula de Lenormand, eu sempre coloco essa proposta, sabe? Essa proposta de você olhar as cartas também com o sentido oposto, ou reverso, ou o negativo da carta. Tá bom? Também funciona. E o nome dele é Caio, viu? Muito bem, Caio. Obrigado, viu? Boa pergunta também. Pergunta também de Lari T. Souza. Articular outros oráculos com a leitura do tarô é uma vantagem qualitativa do tarólogo ou ganho maior viria no aprofundamento do próprio tarô? Muito bem. Esse é um dos pontos importantes dessa live de hoje, viu? Porque, vamos dizer, tem gente que joga... Quer ver, ó? Me dá aqui o tarô, por favor. Cadê? Tem gente que joga, por exemplo, você chega lá na mesa da pessoa, aí você vê os dois baralhos, né? E aí tem gente que fala o seguinte, não, eu vou jogar, obrigada. Eu vou jogar e vou tirar a dúvida aqui no Lenormand. Não precisa. Um sistema já é inteiro em si mesmo. Então, se você vai jogar com tarô, manda só com tarô. Se você vai jogar com Lenormand, joga só Lenormand, tá? Então esse é o primeiro ponto. Você não precisa de um, de outro para complementar a tua leitura. O próprio sistema, ele é autossuficiente, ele se vira sozinho. Agora, é legal, essa é inclusive uma proposta que eu faço aos tarólogos, conheçam outros oráculos. Então, beleza. Se você vai jogar cartas, qual que é o outro oráculo de cartas que existe aí que você pode se informar ou saber que existe? Né? Existem vários. Existe a cartomancia tradicional, ou baralho comum, também chamado. Existe o Lenormand, ou baralho cigano. Que existe também, dentro do próprio baralho cigano ou Lenormand, existem as interpretações da escola europeia e da escola brasileira. Você já ouviu falar nisso? Então, assim, eu, por exemplo, eu jogo Lenormand com a escola europeia. Ou seja, tem algumas cartas eu leio de uma determinada maneira. E na escola brasileira é outro significado, entendeu? Então eu sei qual é a escola que eu leio, o Lenormand. Eu leio a escola europeia. Ponto. Então, eu acho que a vantagem maior de você conhecer outros sistemas, como o Lenormand, além do tarô, é você saber o que existe no mercado, você saber o que existe em outras terapias, você saber que existem outros oráculos, outras fontes, outras referências, e você também tentar jogar. Acho que é pelo menos uma vez, sabe? Agora, o atendimento em si não. Se você ainda não, se você ainda usa, por exemplo, se alguém ainda usa o Lenormand para confirmar o que veio no tarô, falta mais estudo do tarô, tá? E assim, então evidentemente que a pessoa está se utilizando do Lenormand para confirmar uma coisa do tarô. Não precisa. Vai estudar tarô, se aprofunde no tarô. Uma vez que você estiver com o tarô redondinho, atenda com o tarô. Até lá, atenda só com o Lenormand, que é o que você tem confiança. Senão você não estaria confirmando com ele, entendeu? Certo? Muito bem.
Então, uma das coisas que eu queria propor aos tarólogos, aos cartomantes que estão me vendo, é o seguinte: estude outros oráculos. Existem oráculos maravilhosos, entendeu? E o Lenormand, ele é muito legal. Ele é ótimo de ler. Métodos famosos do Lenormand: 3 cartas, 5 cartas. Método do grande jogo a mesa real, que o pessoal chama, né? Le Grand Tableau, que é a grande mesa, né? A mesa real, também, que você usa as 36 cartas. Então isso é muito legal também, do Lenormand. Então é um baralho assim que você pegando as 36 cartas para estudar e para jogar, você atende que é uma beleza. Tanto é a prova, eu acabei de atender a galera do tarô, da Noite com Tarô, lá no meu Instagram pessoal, né, que é o @WeinerBakeoff, a galera adorando as leituras. O Lenormand, ele tem essa característica de ser muito pontual, sabe? Você vê, papum, ele tem isso. É evidente que ele é um baralho que se presta a ajudar as pessoas nas suas questões cotidianas. Amor, trabalho, dinheiro, sorte, fortuna. Ele tem muito disso, né? É um baralho da sorte. Ele fala muito da nossa sorte. Agora, o tarô também fala da nossa sorte. Mas o tarô propõe ler tua alma, ler a tua essência. Ele vai te levar para uma compreensão, para uma reflexão, sabe, da existência, do que te move na vida. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de ler tarô, porque acha que ele é muito complexo, mas não é. É porque ele te joga para o extraordinário. Já o Lenormand, opa, estamos aqui, vamos ver o que é isso, vamos ver esse salário, vamos ver esse noivado que ele sai, se não sai, vamos ver o que precisa fazer para a casa ficar bacana, entendeu? Se vai sair um novo emprego, se vai ser demitido, se o chefe está ajudando, se está dificultando. Então isso é muito da vida comum, né? Então todos nós precisamos disso. Então, às vezes, quando você está lendo para uma galera, o Lenormand cabe muito bem, porque ele acaba ele tem por raiz, por essência, orientar a pessoa nas questões da vida, entendeu? Então, o tarô não, o tarô vai te levar a viajar nos universos arcânicos, a ver símbolos. O tarô será um grande mestre para você entender o mundo dos símbolos. E o Lenormand, para você ver as questões práticas do dia a dia, tá bom? Uma pergunta aqui, mais uma pergunta do Emerson. Uma pequena dúvida. As pessoas sempre me perguntam: nós que somos tarólogos, devemos jogar para nós mesmos? Sempre. Isso é uma coisa que eu falo no meu curso de tarô, viu? Os alunos, quando a gente começa a estudar, na primeira aula até a última, e até todas que eu der, ele vai jogar para ele mesmo. Porque você sempre será o seu consulente mais difícil. No dia que você aprende a jogar pra você, você joga pra qualquer um, vai por mim. Porque jogar pra si mesmo é um desafio pro ego. É um desafio pra essa tendência nossa que é de querer as coisas do nosso jeito. Então, faz isso contigo, leia pra você. Porque a gente tem que ser íntimo. Nós temos que ler baralho ou tarô com, assim, com intimidade. Então quer dizer que você só usa o teu baralho para ler a vida dos outros e não reforma, e não melhora, e não se orienta com o teu baralho para a tua própria vida? Então não faz sentido, a gente não pode ser assim. Se consultar com outro profissional, beleza, você tá afim de ver como é que é o outro jogando, sabe? Mas jogue pra você, e jogue todo dia. Esse é o nosso papel, ficar íntimo das nossas cartas, tá? Bem, outra coisa que eu queria falar... Mais pergunta? Bem, então o que eu quero trazer para nossa live de hoje? Gente, baralho cigano é muito bacana. O Lenormand, ele pode te atender numa série de coisas práticas para o teu atendimento. Então, você vai melhorar, inclusive, o teu portfólio, os serviços que você oferece para o teu consulente. Então, você pode dizer o seguinte: olha, eu atendo com tarô, atendo com Lenormand, atendo com baralho cigano. É legal, é importante. Saiba quais são os outros recursos que você pode usar como tarólogo, como cartomante. E, nem todo cartomante é tarólogo, mas todo tarólogo é um cartomante. Faz as contas, porque nós, tarólogos, lemos cartas, cartomantes. Mas não é todo cartomante que lê tarô.
ele só lê outras cartas. Então, a gente também pode, pelo menos, conhecer esse universo, conhecer essas referências, ver como outros oráculos funcionam, porque isso faz a gente crescer como profissional, tá? Então, a minha proposta com a nossa live também é fazer você olhar outros oráculos. E não só o Lenormand, não se restringe a ele. Existem baralhos da sorte, existem outras edições de tarô, existem cartas que não tem nada a ver com nenhum dos dois. Dia desses eu vi um baralho só de cristais, cada carta é um cristal. Pô, existe o cristal e existe uma carta que fala lá, ametista. A carta é ametista. Entendeu? Legal, bacana, você tem outras referências. E aí quem gosta de estudar cristais tem um mundo para fazer essas cartas, tá? Então conheça, sugestão, vá na seção de tarôs da loja mais próxima que você tem na sua casa e fica olhando, vê o que está sendo produzido pela linha editorial hoje sobre tanto no seu país quanto nos outros. Aqui no Brasil a gente tem uma produção relativamente boa, mas a gringa, putz, tem um monte de baralho legal. Tem baralhos, já desse, tava vendo baralhos da Cabala, baralhos que falam de outros universos, sabe? Então tudo isso é aproveitamento, tudo isso é referência, tudo isso vai te ajudar. Lembrando que o tarólogo, ele usa da sua intuição, e intuição é uma construção. A intuição é tudo que você vive, mas tudo que você capta, tudo que você tem de referencial, de manancial de conhecimentos dentro de você. Então, quanto maior a tua piscina de referências, tanto melhor são as tuas leituras. Então, hoje o nosso Tarô em Foco é para dizer o seguinte: beleza, temos o foco no tarô, mas e o que o mundo de cartomantes está focando também? E Lenormand é muito usado, Lenormand é muito lido e muito praticado. E agora, ele é muito no Brasil, e agora ele começou a ficar famoso fora, né? Nós temos nomes aí que em Portugal, Europa, por exemplo, acho que da língua portuguesa, tem umas pessoas que fazem, e enfim, que acaba vindo também pro nosso lado, pro nosso país, por conta dessa coisa com a língua. Mas você também tem um universo de outras referências, tem material em língua inglesa, material em outros idiomas para Lenormand, e o mundo está começando agora a descobrir esse baralho. Então, muito legal, muito importante a gente observar outros oráculos, e convido vocês a fazer isso com o Lenormand. Eu acredito que vocês devem ter perguntas, tem outras referências. Vamos ver agora o que vocês, né, trazem um pouquinho. O Amadeu vê pra gente um pouquinho de pergunta, se a gente tem alguma coisa, mas o que eu queria falar pra vocês era exatamente isso. Tá tudo certo? Alguma pergunta? Certinho? Gente, uma dica: quando você for olhar o seu Lenormand, né, você embaralha, tá? E tira uma carta para saber se ele é um oráculo que tem a ver com você, se você vai gostar dele. E aí você, né, tira essa carta, por exemplo, eu tirei aqui montanha. Veja se essa carta que vai falar mexe com o teu coração, tá? Faça isso com todos os oráculos que você tiver. Quando você conhecer um oráculo diferente, abre esse baralho, enfim, se puder, né, enfim, e tira uma carta. E vê se você tem conexão com ele e se ele tem conexão com você. Se você fizer dessa forma, tenho certeza que você vai encontrar muitas possibilidades de entrosamento com diferentes oráculos. E isso com certeza vai falar com a tua alma, tá bom? Porque você vai ler aquele oráculo da forma que for, de como vier. E isso é um mundo de possibilidades diferentes para nós tarólogos ampliar o nosso universo de referências. Tá bom? Tem pergunta? Uma pergunta aqui da Dona Papisa. Ela quer saber se você tem algum livro para indicar para estudos do Lenormand. Bem, existem sim alguns livros, mas procura. Olha, no Brasil nós temos grandes nomes, né, que falam de Lenormand.
Nós temos a Carla Souza, que eu acho que é um principal expoente de produção nacional. Ela escreve muitos livros, ela tem produção de baralhos dela. Acho que é legal você procurar por ela, tá? Também tem a Odete, acho que a Odete Lopes, ela é a portuguesa que eu tava falando. Ela também começou a escrever muito sobre... Ela é italiana, na verdade, e escreve muito em Portugal sobre o Lenormand. Então são boas referências para começar, sabe? E a internet hoje está cheia também de referenciais, de sites que vão falar sobre isso. Mas eu acho que são duas boas fontes, tá? De Lenormand, para você procurar bibliografia, tá? Livro, material escrito. Acho que são as pessoas que têm aí, pelo do que eu vejo também, livros que falam disso, tá? Então, com certeza isso vai já te mostrar um caminho, tá bom? E mais alguma pergunta, Madeu? Por hoje eu acho que encerrou. A dona Papis agradeceu também, viu? Beleza. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer estar aqui mais uma noite de Tarô em Foco. E eu quero que vocês, de onde estiverem, recebam o meu abraço. É muito precioso e é muito poderoso tarólogos se reunirem, tá? Entendam isso. Isso é uma egrégora, isso é um entendimento. A gente precisa, como categoria, sermos unidos. Eu acho que essa é a proposta. Tá? Então, uma noite de tarólogos reunidos certamente é uma noite de futuro para a humanidade, tá bom? Um beijo em cada um de vocês e até a próxima segunda, tá bom? Beijo, obrigada, Amadeu, pela tua participação e ajuda, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal! Ai, que delícia rever essa live! Muito, muito, muito obrigada pela tua presença. E eu deixo você comigo direto do túnel do tempo. Tchau!